amor a expressar. Amém. E nós, irmãos, com fé e gratidão, louvamos-te, Senhor. E essa série diz assim, ó: até o dia em que virás, desde cálice nos dás, tua mesa nos reparas, louvamos-te, Senhor. Irmãos, essa oportunidade que o Senhor nos dá, irmão, de tocarmos na expressão do amor do Senhor. E também, irmão, de sermos refeitos, apesar de toda a nossa condição, irmãos. Apesar de como foi, eu queria que os irmãos abrissem aí comigo, irmãos, antes de chamar os irmãos para partir o pão. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Ó Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Senhor Jesus. Amém. Fala assim, irmãos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem, o irmão falava a respeito dessa passagem, e ele falava que, na época, a lepra, quando a Bíblia relata a lepra, tem significados diversos, e a grande maioria dos significados no aspecto negativo. Ele fala que na época existiam 72 tipos ou estágios da lepra, incuráveis e curáveis. E aí ele cita vários exemplos na Bíblia que está relacionado à lepra: rebelião, mentira, orgulho, pecados menores e pecados maiores. E ele fala que Lucas, por ser médico, escreveu esse evangelho por ser médico, ele identificou que essa lepra, esse homem, ele estava coberto de lepra, que era o estágio principal, o maior estágio da lepra. Ele estava com o corpo todo tomado por lepra. Mas, irmãos, ele teve uma reação ao que Jesus disse. Amém. Ele falou, prostrando-se com o rosto, independente da situação dele, irmãos. A lepra naquela época, irmãos, quem era identificado como leproso, tem que ser afastado do meio da sociedade. Porque além de ser contagiosa, irmãos, era significado de imundícia, pessoa impura ainda. E ele, apesar de todas essas dificuldades, todas essas objeções, ao ver o Senhor Jesus, irmãos, ele não se importou com aquela condição. Amém. Ele se prostrou diante do Senhor. Amém. Irmãos, eu toco, irmãos, na humildade, no reconhecimento que essa pessoa, que esse homem veio de si mesmo. Ele falou assim, ó: Senhor, se quiseres. Irmão, essa é a vontade do Senhor. Amém. Ele poderia muito dizer: Senhor, me cura. Como muitas vezes nós dizemos: Senhor, me cura. Mas uma vez fala: Senhor, se tu quiseres. Se tu quiseres, eu creio que tu podes me curar. Amém. Irmãos, e aí a reação do Senhor foi algo maravilhoso. Amém. E ele, estendendo a mão, tocou e dizendo: Irmãos, nessa manhã o Senhor quer curar a nossa lepra. Independente de qual seja a contaminação, de qual seja o estágio, irmão, o Senhor quer curar a nossa lepra. Tão somente tenhamos esse coração, esse leproso, irmãos, reconhecemos a nossa condição. Vamos diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, se tu quiseres, ó Senhor, eu quero ficar limpo. E aí, no mesmo instante, irmãos, é no mesmo instante, quando você se arrepende da sua condição e vai diante do Senhor, irmão, o coração puro, o Senhor, no mesmo instante, o Senhor desapareceu a lepra. Então, eu queria convidar aqui o irmão Hamilton e o irmão Georlando para partir esse pão, mas antes deles orarem pelo esse pão, eu quero que cada um de nós oremos um minuto, irmãos, pela nossa condição. Independente dessa condição, vamos diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu quero ser livre. Se tu quiseres, tu pode me curar. Ó Senhor Jesus.
fizemos nada. Ó Senhor Jesus, mas o teu amor pôde nos alcançar e tua misericórdia nos ganha a cada dia. Por isso, Senhor, que nós viemos te pedir que tu abençoe esse pão, tipificando, Senhor, o teu corpo, abençoando também esse vinho que tipifica o teu sangue. Ó Senhor Jesus, isso aqui é mais uma vez a prova, Senhor. Senhor Jesus, do que tu não errasse na tua escolha. Senhor Jesus, e que a cada dia, Senhor, tu possa nos constranger ainda mais. Senhor Jesus, de nos voltarmos totalmente a ti. E se tu quiseres, Senhor Jesus, tu continuaste fazendo a tua boa obra, Senhor Jesus, que tu iniciou na vida de cada um de nós, e com certeza tu há de terminar. Ó Senhor Jesus, obrigado por tal realidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda está insistindo em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Estamos reunidos aqui em teu nome, com a única finalidade de juntos partirmos o pão. Senhor, que podemos contemplar, Senhor, pelos olhos da fé, essa obra maravilhosa, esse testemunho de amor, esse fato, Senhor, irreversível, ó, essa obra divinal, Senhor, para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus, para que possamos ser totalmente do Senhor. Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que diante desta mesa, sejamos contritos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que possamos tocar essa realidade de quem nós somos, para que o Senhor nos chamou. Senhor, o Senhor está voltando, nós cremos nisso, mas muitas vezes o nosso viver é alheio a essa realidade. Nós cremos, mas o nosso viver não condiz com o que nós cremos. Senhor, que possamos crer e de fato viver, andar de modo digno do nosso chamamento, Senhor. Obrigado por esse pão maravilhoso. Esse pão, Senhor, nós tocamos pela fé no Teu entregar por nós. E não somente o Senhor se entregou por nós, mas nós estávamos no Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome. Pedimos também por esse cálice maravilhoso. O Senhor tomou o cálice da maldição por nós, para que pudesse nos abençoar com a bênção de Abraão, com o Espírito prometido, com a nova aliança, com o sangue de eficácia eterna, que nos purifica de todos os pecados. Oh Senhor Jesus, amamos o Teu glorioso nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que obra maravilhosa. Nossas palavras são pequenas, não conseguimos, Senhor, expressar o que o nosso coração está sentindo diante dessa mesa. Oh Senhor, nossa esperança é Tua vinda. Nossa esperança é o Senhor que está voltando. Somos Teus, Senhor. Somos comprados por preço, não pelo sangue de animais, não por prata, por ouro, Senhor, mas pelo precioso sangue de Cristo. Somos propriedades exclusivas de Deus. Não só nós que estamos aqui reunidos, mas todos os Teus filhos, Senhor, em Campina Grande, em toda a terra. Somos um só corpo, um só pão, e participamos de uma só comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por nos abrir os olhos. Venha colocar mais colírio em nós. Precisamos mais do Teu colírio, Senhor. Não queremos nunca achar que estamos vendo demais. Queremos sempre estar diante do Senhor e pedir que o Senhor venha nos purificar. Que o Senhor venha colocar colírio em nossos olhos, para que possamos cada dia, Senhor, cada dia, nos reunir para edificação e avançar na fé e esperar e apressar a volta do nosso amado. Louvado seja o Teu nome. Nós Te amamos, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor.
Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino C1. Hino C1.
agradecemos, Senhor, por essa manhã, Senhor, por esse testemunho, Senhor, por essa realidade. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua vida, Senhor, Senhor, que foi dispensada a nós, Senhor, pelo sangue derramado, Senhor, pela redenção. Hoje podemos estar diante de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, nossa única base, Senhor, é o Teu sangue precioso. Senhor, e nessa manhã também Te louvamos pela Tua palavra. Senhor, é prova do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia. Senhor, por isso Te pedimos nessa manhã, para que o Senhor possa falar para nós. Senhor, fala sem impedimento, Senhor. Senhor, que está no Teu coração. Nos abençoa com a Tua palavra. Nos abençoa com o Teu falar. Seja com a esfera dessa reunião. Seja com nossos corações. Para que a palavra encontre um ambiente favorável. Uma terra boa, Senhor. Senhor, para frutificar. Oh, dependemos de Ti. Senhor, salva a Tua igreja do falar do homem. Fala do que não procede do Senhor. Senhor, mas fala para nós. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem, a gente chegou na terceira mensagem do alimento diário, né? E na minha experiência, essa mensagem foi muito forte, mano. Foi de muita salvação. Assim? Amém? É uma palavra que eu creio assim, não é tão fácil de liberar. Nós vamos tocar na questão da insensibilidade ao pecado, do fermento. E essas coisas são coisas sutis, que cada um de nós tem alguma coisinha, algum fermentozinho que precisa ser tratado. Então, assim, a falar essa palavra, eu pelo menos eu desfrutei bastante na semana. Muita coisa o Senhor falou para mim, tanto fermento que ainda tem no meu viver, quanto eu preciso de salvação, quanto eu preciso de luz para identificar o que é fermento na minha experiência. Então, assim, antes da gente começar a mensagem, vamos orar ainda um minutinho individual, para que o Senhor também possa mostrar para nós. O objetivo da palavra não é apenas ocupar um espaço da reunião, mas ela tem que ser prática na minha experiência. Então, que o Senhor possa, em cada um de nós, de forma individual, o Senhor possa falar e possa mostrar qual é o fermento, né, na vida de cada um. Amém? Vamos orar mais um minuto. Ora também pelo profeta para que nenhuma impureza do homem venha à palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Está aqui no quadro. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Amém? Vamos ler juntos? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Como nós vimos desfrutando aqui, a gente já várias mensagens falando dos vários problemas que existiam na igreja em Corinto. E o que me impressionou nessa semana é quando o irmão veio mostrar que a raiz de todos esses problemas é a insensibilidade. Então isso tem que soar para nós como um alarme. Será que na minha vida tem coisas que eu estou insensível, que eu nem sequer percebo? Porque existe aquele pecado onde você se rebela diretamente, você afronta Deus. Mas creio eu que é mais perigoso ainda quando você nem sabe que está pecando. Então o que Paulo vai tocar aqui logo no início da carta, ele toca na questão da disciplina para com o irmão que pecou, mas ele toca também na insensibilidade
dos irmãos que estavam ali convivendo com aquele fermento, né? Mas não tinha, nem achava que aquilo era normal. Então essa palavra ela é muito atual nos dias de hoje. Os ensinamentos, a era moderna hoje é que tudo é normal. Tem a história que eu tenho a minha verdade, Josiano tem a verdade dele, Hamilton tem a verdade dele. Então cada um joga seu jogo, o que não combina para Rose, combina para mim, então. Mas a palavra, irmãos, a própria palavra diz que a palavra do Senhor é como uma faca de 2 gumes. Ela corta reto. A palavra ela não deixa dúvida, não existe mistura. O que é santo e o que é profano. O que é de Deus e o que é do mundo. Só que o fermento é exatamente essa questão da sutileza. São coisas que a gente acha que não tem problema nenhum, mas a gente precisa ser pautado, norteado pelo que a palavra de Deus fala. Amém. Não pelo que eu acho, não pelo que o mundo ensina, mas pelo que a palavra de Deus fala. Amém. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de vacina, de salvação para nós. Para que a gente não seja guiado pelo que a vaidade dos nossos pensamentos, mas guiado pela palavra. Amém. E a gente vai ver que quanto mais o tempo se aproxima, mais são 2 linhas opostas. O mundo fala uma coisa e a palavra fala outra. Quanto mais o tempo se aproxima, mais o mundo ele se distancia do que a palavra de Deus fala. Então nós precisamos voltar ao princípio. Então, como eu falei da minha experiência, muitas coisas dentro dessa mensagem, como eu fui iluminado, coisas que eu achava que era besteira, que podia ser religião, nós precisamos ser um com o Senhor. Amém. Então, assim, como pano de fundo, como a gente já vinha falando, por que tinha esses ensinamentos? Na igreja em Corinto, a gente sabe que ela estava posicionada na Grécia. E lá tinha toda aquela filosofia, a cultura grega, exatamente essa questão de discutir verdades, discutir opiniões. Então, era comum, lá na Grécia, se juntarem os filósofos para discutir essa história. O que é verdade para você, o que é verdade para mim, aquela coisa abstrata. Então, a igreja em Corinto ela estava inserida nesse meio. Por causa disso, como o irmão fala, até um pecado grosseiro como esse, de haver quem possuísse a mulher do pai, os irmãos não achavam muita coisa. Bom, isso é o problema do irmão. Então, isso é o que precisa voltar à tona para nós. E interessante, irmãos, que logo no início da carta, queria que os irmãos abrissem 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, é bem significativo como Paulo já inicia falando para os coríntios, mostrando quem eles são, mostrando qual é a identidade dos cristãos ali, mesmo inserido naquele meio de tanta filosofia, de tanta modernidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, é muito significativo. Paulo já chega falando assim para eles, ó: vocês agora são santificados em Cristo Jesus. Vocês são separados. Por mais que vocês estejam inseridos, tá? Assim? Assim? Por mais que vocês estejam inseridos nesse meio, mas... Amém? O Franco não está aqui, ó. Por mais que vocês estejam inseridos nesse meio, dessa mistura, mas vocês são santificados. Vocês são separados. Então, isso precisa ficar claro para nós também. Que nós somos santificados, somos separados, mudados de posição. Mas ele fala assim, ó: santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, a nossa posição, o nosso andar tem que ser conivente com a nova posição. Fomos santificados, fomos separados. Para quê? Para ser santos, para ter uma vida separada, uma vida que condiga com isso, né? E ele fala o caminho, irmãos, ó: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente invoca o nome do Senhor, nós desfrutamos dessa realidade. Creio eu que é impossível a gente estar numa condição negativa, num ambiente negativo, e a gente invocar o nome do Senhor,
com realidade e a gente continuar naquele ambiente. Os cristãos de Corinto estavam no meio de uma situação cheia de mistura, cheia de mundo. Mas se eles, Paulo estava encorajando eles a quê? Invocar o nome do Senhor, viver a santidade da posição que eles já tinham sido separados. Amém. Que isso seja um alerta para nós, que a gente possa constantemente, irmãos, invocar o nome do Senhor, para que isso seja prático e real no nosso viver. Então, pulando aqui para o capítulo 5, quando Paulo vai tocar da questão da insensibilidade do pecado, ele começa falando para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler? Antes mesmo dele tocar no irmão que tinha pecado, ele toca nos demais que estavam convivendo com aquilo e ainda assim insensíveis. Fala assim, ó: geralmente se ouve entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje. A praticidade dessa palavra, irmão, se dá quando a gente traz isso para a nossa experiência. Quando a gente olha para a igreja de Corinto, é fácil notar que os irmãos ali estavam insensíveis, porque eles não trataram um pecado tão grosseiro, haver quem tomasse a mulher do próprio pai. Mas como é que a gente aplica essa palavra na nossa experiência? Se for levantada uma questão aqui, se for abrir uma caixa de Pandora aqui, em determinado assunto, cada um vai emitir a sua opinião. Eu acho que isso é religião. Eu acho que isso é extremista. Isso é uma besteira, tem nada a ver. Já outros vão tomar uma outra posição. Então, assim, se tiver 40 pessoas aqui, provavelmente vão ser pelo menos 35 opiniões diferentes. Por isso a necessidade de a gente se voltar à palavra. Irmãos, sermos salvos. Isso parece tão claro, mas na experiência é tão difícil. Sermos salvos de nossos pensamentos. Sermos salvos de nossos conceitos. Salvos do que achamos que é certo, o que é errado, do que é religião, do que é extremismo, do que é a palavra. Nós precisamos, irmão, voltar para cá. O que eu acho não interessa em nada. A única coisa que interessa é o que a palavra mostra. Então, se a gente quer andar uma vida de acordo com a vontade de Deus, não tem que ser pelo que eu acho que é a vontade de Deus. O que a palavra diz. Se uma pessoa mata ou assassina alguém, ela não pode chegar no juiz e dizer assim: ah, eu não sabia que isso era uma lei. Não sabia. O juiz não vai perdoar por causa disso. Ou mesmo seja um crime menor. Ele vai responder de acordo com a lei. Não é pelo que ele acha. É responsabilidade de todo cidadão conhecer a lei, para que ele possa andar naquela linha. Então também nós. Não adianta chegar lá naquele dia, quando o Senhor voltar, se o Senhor julgar e alguns aqui forem para o ranger de dentes, os 1000 anos, não adianta você chegar para o Senhor e dizer: ah, Senhor, mas eu não sabia. Eu achava que isso era exagero, que era religião. O Senhor não vai mudar o seu julgamento pelo que eu acho ou o que você acha. A palavra dele está aqui. Ela está disponível a todos nós. Por isso que lá em Efésios fala que não sejais como nécios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não o que você acha, mas qual a vontade do Senhor. O nécio, ele anda pelo que ele acha que é certo. Mas o prudente, ele vai para a palavra e vai procurar saber qual é a vontade do Senhor. Então, nós precisamos aprender com a igreja em Corinto. Nós precisamos ir diante do Senhor e questionar: Senhor, tem alguma coisa que eu estou insensível ao pecado? Mostra para mim, Senhor, o que é que o Senhor precisa trabalhar em mim. Com certeza tem, irmãos. E sempre vai ter, até o Senhor voltar. Eu queria ler aqui com os irmãos, em Apocalipse. Tem uma figura aqui que eu sempre desfruto desse personagem. Aqui em Apocalipse, capítulo 2. Senhor Jesus. Esse mundo, irmãos, quando Paulo fala assim: não sejais como nécios, e sim sábios, procurar compreender com a volta do Senhor, ele fala: porque os dias são... Por que os dias são maus?
Porque quanto mais os dias avançam, mais essa modernidade nos afasta da palavra. Ela traz ensinamentos e conceitos contrários à palavra. Por isso que os dias são maus. Então, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12, o Senhor manda João escrever para a igreja em Pérgamo. A gente sabe que essas 7 igrejas, elas tipificam 7 períodos também da história da igreja. Assim como na igreja em Esmirna, que é a igreja que antecede a Pérgamo, essa aqui é a igreja de Esmirna diz respeito, essa palavra Esmirna é mirra, sofrimento. Foi exatamente a época que a igreja estava sendo perseguida, onde tinha ali o Coliseu, os cristãos eram lançados para os leões. Então, quanto mais você não podia invocar o Senhor, que você era morto. Então havia uma perseguição ferrenha para os cristãos. Foi uma época de muito sofrimento. Logo em seguida, quando tem a carta à igreja em Pérgamo, foi quando Constantino, ele mediante um sonho, ele viu que a forma de perseguir, de destruir a igreja, não destruir, mas danificar a igreja, seria não mais perseguindo, derramando o sangue dos cristãos. Foi aí que surgiu aquela frase, né? Sangue dos mártires, semente da igreja, né? Quanto mais se derramava sangue, quanto mais se matava cristãos, mais o testemunho era fortalecido. Então aí Constantino teve uma visão que não era mais perseguindo, derramando o sangue dos cristãos, que ele ia danificar a igreja, mas ela era causando uma mistura. Por isso que lá em Mateus, na parábola, um pouco de fermento leveda toda a massa. Diz respeito a essa carta. Então Pérgamo, essa palavra Pérgamo quer dizer casamento. Então Constantino ele fez um casamento, entre aspas, da igreja com o mundo. Começou a trazer benefícios para quem se tornasse cristãos. Então muitas pessoas se diziam cristãos, eram misturadas, mas não tinham uma experiência real com o Senhor. Então essa carta da igreja em Pérgamo está muito parecido com a igreja em Corinto. Havia muita mistura. A igreja em Corinto estava ali no meio da cultura grega, cheia de filosofia, cheia de bons ensinamentos. Pérgamo também tinha mistura de Deus, ou de Cristo, perdão, do mundo e a igreja. Mas olha só, irmãos, que interessante. Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse, fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: quem é? Estas coisas diz aquele que... Irmãos, o Senhor para a igreja em Pérgamo já se mostra como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para quê? Para fazer separação do que é mundo do que é igreja. A palavra, irmãos, ela corta reto. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Nós precisamos saber o que é que a palavra diz. Lá ela vai dar discernimento, ela separa até juntas e medulas. Pensamentos e propósitos de coração, que nem eu sei. Mas a palavra ela é apta para discernir. Então, para a igreja em Pérgamo é significativo que o Senhor já se apresente como aquele que tem a espada de 2 gumes, para separar mundo e igreja. E aí ele fala assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Irmãos, como é que pode? Eles conservavam o nome do Senhor, eles mantinham a fé, mas ali estava o trono de Satanás. Olha que contradição, olha que mistura. Aí ele fala assim, ó: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez, mesmo mantendo o nome e a fé, Satanás ele estava habitando no meio ali da igreja de Pérgamo, ou seja, mistura. E o Senhor fala de Antipas. Irmãos, esse testemunho do próprio Deus me encoraja bastante. Por várias situações que assim, o Senhor vai mostrando. Essa semana, como eu falei, tinha coisas que eu achava que era besteira, que o Senhor me revelou. Mas outras situações atrás, que o Senhor já tinha me ganho, eu sempre lembrava de Antipas. Por exemplo, a gente até tocou na rádio, porque é bom exemplos, porque traz essa palavra para a nossa realidade. Se a gente for mencionar muito aqui, vai, como eu disse, abrir uma caixa de Pandora, vai gerar polêmica. Mas é necessário que a gente toque, para a gente poder aplicar essa palavra. Uma coisa que eu lembro muito de Antipas
é na época de final de ano, quando tem ali festas natalinas, ou agora mesmo quando a gente viu festa de São João. Muitas pessoas, muitos cristãos acham isso comum. É besteira, todo mundo faz. Qual o problema que tem de eu botar uma árvore de Natal dentro da minha casa? Aí ele fala assim, ó, Antipas era minha testemunha, meu fiel. Você já pensou você ouvir um testemunho desse do Senhor? No meio de uma mistura daquela, cheio de fermento, Deus poder dizer, Joabe, minha testemunha, meu fiel, não cedeu ao mundo ali presente, a tradição, a cultura. Ah, mas todo mundo diz que é besteira, porque, irmãos, quando a gente toca na questão do fermento, isso aqui me alerta, porque é uma coisa sutil, não é uma coisa, puf, não é o irmão pegar, possuir a mulher do pai. Isso aí é escandaloso, é notório. Mas uma besteirinha, irmãos, o fermento é quando é aquela coisinha pouquinha, que é para descer mais fácil. O que é que tem? Hã? Nem nota. O que é que tem ali? Não, tem o Parque do Povo, mas do lado tem um forró gospel. Cantinho da Bênção, Cantinho da Paz, tal. Irmãos, Antipas ia estar ali. Onde é que Antipas está? A gente precisa anelar, irmãos, ouvir do Senhor. Irmãos, eu creio que não tem nada melhor do que você ouvir do Senhor, o Senhor falando testemunho da sua pessoa, sabendo que Ele pode contar com você. Em meio a toda pressão, a tanta gente lhe chamando de quadrado, de religioso, o que é mais importante? É o julgamento das pessoas ou o julgamento de Deus? Que o mundo todo nos ache religioso. Eu quero ouvir do Senhor, meu fiel. Amém. Senhor Jesus. Aí ele fala assim, ó. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Não queria nem tocar nesse ponto aqui para a gente não se estender tanto. Mas o que eu toco, meu irmão, o que eu muito toquei nesse alimento diário foi assim, eu creio que todos nós temos o coração de ser um com o Senhor. Todos nós aqui temos o coração de ser um testemunha, um fiel. Todos nós temos esse sentimento. Os irmãos ali em Corinto que estavam sendo coniventes com aquela situação, é isso que eu toco. Eles não estavam assim, indo de encontro ao Senhor por poupar o irmão. Eles estavam insensíveis. Então, assim, nós temos o coração de sermos um Antipas para o Senhor. Mas o que nós precisamos é de quê? De discernimento. Como, então, ter discernimento? Como, então, saber o que é que na minha vida, no meu viver, tem desagradado o Senhor, quando eu acho que está tudo bem? Como eu vou saber se isso é mundo ou se é de Deus? A gente citou apenas um exemplo aqui. Essas festas natalinas, festa de São João. É um exemplo. Se fosse perguntar aqui, com certeza ia ter adeptos aos que acham que isso é besteira, ia ter adeptos aos que achassem que isso era profano. No meio cristão é como hoje, separação entre casais. Porque a doutrina de hoje, o ensinamento moderno é o quê? O que vale é ser feliz. Eu casei com uma pessoa, mas essa pessoa não me complementa. Essa pessoa, eu errei. Essa pessoa, aí vai achar um monte de coisa. Um monte de desculpa. Por quê? Porque o meio que nós vivemos, os dias são maus. As novelas ensinam isso. Os filmes ensinam isso. As pessoas com quem convivemos no trabalho fazem isso, falam isso. Então isso é normal. Me separar. Por isso nós precisamos ir para a palavra. Amém. O que nos norteia é aqui. Amém. Não interessa o que o mundo fala. Eu preciso saber o que é que o Senhor fala. Amém. Então são tantos outros assuntos, irmãos. Os irmãos aí, não para entrar em introspecção, mas traz essa palavra para a prática. O que na sua vida você julga normal quando outros acham que é religião? Ah, isso é exagero do irmão. Na minha experiência, como eu falei, irmão, nessa semana tocou forte. Algumas coisas que eu achava besteira e o Senhor bateu forte. Então, assim, como discernir o que é pecado? Como discernir o que na minha vida tem desagradado a Deus? Quando eu não vejo. Lembra que na outra mensagem aqui eu tinha colocado um ciclo da ignorância?
é muito mais difícil você mudar quando você nem sabe que está errado. Não é? Então vamos aqui voltar para a solução do problema, amém? Ó Senhor Jesus, eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 1, ainda no princípio ali de Paulo falando para os Coríntios. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Tem uma chave importante aqui para nós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Fiel é Deus, pelo qual de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler de novo? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo estava falando desde o início ali para os coríntios. Vocês estão no meio dessa geração, no meio dessa mistura, mas primeiro vocês são santificados, essa é a sua identidade, chamados para ser santo, ou seja, para viver essa santidade. E ele fala, irmãos, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Comunhão quer dizer o quê? Essa palavra, comum união. Porque muitos cristãos têm vivido coisas anormais à palavra, exatamente por essa questão da comum união com o mundo. Não tem para onde correr, irmãos. Se nós nos alimentarmos de novela, nos alimentarmos de fofoca, nos alimentarmos de filme, dessa filosofia nova, desses conceitos modernos, isso é o quê? Eu estou tendo uma comunhão com essas coisas. Eu estou comungando com isso. Então eu vou ser influenciado, irmãos. Eu não. Né? Quem for ter essa comunhão vai ser influenciado. A comunhão leva a isso. Então Paulo fala para os coríntios desde o início. Fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se mantivermos comunhão com Ele, vamos lá, 1 João, olha o que é que vai acontecer. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do 3 ao 6. Amém? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui deixa claro, nós, quem tem comunhão com o Pai e o Filho, ele é luz. Se existir alguma treva no nosso viver, não tem como a treva receber a luz. Não tem como, é uma contradição. Se aqui tem treva e a luz chega, a treva já foi embora. Não tem como a treva ser um recipiente para a luz. Então fala assim, se mantemos comunhão, cadê? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmão, se a gente mantém comunhão com ele, ele que é luz, vem. Se tem alguma treva, ela é dissipada. Por isso que é uma contradição. Dizer que mantém comunhão com ele e viver nas trevas. Não tem como. Não tem como. Então o que é que nós precisamos para discernir o pecado? É ter comunhão com o Pai e o Filho. Ele, como luz, vai dissipar nossas trevas. Aquilo que eu acho que é besteira,
Eu não vou ser pautado pelo que eu acho ou pelo que as pessoas falam. É a luz, irmãos. É a luz. A unção, ela só diz sim e não. Ela não explica. Já percebeu isso? Quando a gente está com alguma dúvida se algo é do Senhor ou não, e a gente consulta o Senhor, não vem uma mensagem pronta não explicando por que é do Senhor, por que não é do Senhor. Só vem a paz ou a falta de paz. Quando nós estamos numa situação, como algumas coisas que a gente levantou, e eu tenho dúvida se aquilo é religião ou se é algo que vem do Senhor, busca o Senhor. Não vai pautado pelo que irmão A, B falou. Quando a gente tem comunhão com o Pai e o Filho, Ele que é luz, Ele dá paz ou tira a paz, irmãos. Aí cabe a nós obedecer ou não. Mas se mantemos comunhão com Ele, toda treva é dissipada. Amém? Versículo 7. Se porém... Amém. Então, se a gente anda na luz, ó, ele fala assim: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque se eu ando na luz, o Espírito vai me convencer de algo que está de encontro à vontade dele. Por isso que fala assim: e o sangue de Jesus. Porque eu vou me arrepender, pedir perdão, clamar pelo sangue e prosseguir. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A luz brilha, expõe, traz a clareza, o que é mundano, o que é profano, o que é espiritual. A luz deixa tudo claro. Aí fala o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque o objetivo, irmãos, não é a gente andar agora preocupado, racionalizando o que é mundo, o que é santo, o que é profano. Não é agora eu botar uma lista. Do lado esquerdo é tudo que é santo, do lado direito tudo que é mundo. Ah, festa, Natal, São João é tudo mundano. Isso é mundano. O ponto não é esse. O ponto é a gente manter comunhão com o Pai e com o Filho. Se fizermos isso, nós seremos guiados pelo Espírito. O que é que a gente vê lá em Romanos? Já falamos tantas vezes. Vamos ler de novo. Romanos capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Fala como? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos... Que tipo de filho é esse? Os irmãos lembram? Sabemos que existe dois tipos de filhos. Nesse mesmo capítulo, versículo 16 e versículo 14, os dois versículos têm essa palavra filhos. Mas no original, um é teknon, que é filho imaturo, e o outro é ruios, o filho maduro. Esse aqui é o imaturo ou maduro. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse aqui, irmãos, ainda é um estágio inicial. Todos nós aqui somos teknon, pelo menos. Somos filhos de Deus. Mas quando a gente vai lá para o versículo 14 do mesmo capítulo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. No original, esse aqui já é um outro tipo de filho. É um filho maduro. Então, todos são filhos. Mas só é um filho guiado pelo Espírito aqueles que são maduros. Então, se nós mantemos comunhão com o Pai e o Filho, esse Espírito ele vai ter caminho para nos guiar. Então, só os filhos maduros mantêm comunhão com o Pai e o Filho. O filho teknon, ele pode até ter uma comunhão, mas não tem aquela constância. Mas aquele que mantém a comunhão com o Pai e o Filho, a luz dissipa toda treva. E ele é guiado pelo Espírito de Deus. Que sejamos encorajados, irmãos, a não andar na mente preocupado com o que é certo e o que é errado. Mas nosso foco seja manter comunhão com o Pai e o Filho. Amém. Todo o tempo eu quero ser guiado pelo Espírito. Amém. Os irmãos lançaram um encargo aqui na frente. Eu não quero, irmãos, estar razoando se está certo ou está errado. Eu quero ter comunhão com o Pai e o Filho. Amém. Se eu tiver comunhão com o Pai e o Filho, o Espírito vai ter liberdade para me direcionar. Amém. Mesmo que eu ache que aquilo ali
não concorde com aquele encargo. Não interessa se eu concordo ou se eu não concordo. O que interessa é ser da vontade do Senhor. Então, irmãos, isso é prático, isso é comum. E digo mais, muitas vezes o Senhor permite situações para nos colocar à prova. Se a gente vai ser guiado pelo que a gente acha, ou se a gente vai buscar a comunhão e ser guiado pelo que Ele determinar. Muitas vezes o Senhor coloca situações. Vamos pegar a experiência de Moisés. Moisés não podia ter relacionamento com a mulher. Qual era a origem dela? Quem? Cussita. Um bocadinho ao mesmo tempo. Ele não podia ter relacionamento com a mulher cussita. Mas ele teve. E as pessoas que eram lideradas por Moisés encontraram uma brecha. Ele não pode não, e foram se rebelar contra Moisés. Foi o que o Senhor falou. Eu falo com ele face a face. Quem são vocês? Ou seja, o problema de Moisés era entre ele e o Senhor. Mas nem por isso Deus abriu brecha para o povo se rebelar contra Moisés. Então, irmãos, na prática isso acontece muitas vezes. Às vezes o Senhor permite que irmãos à nossa frente ajam errado. Mas ainda assim, o que o Senhor quer provar é o meu coração e o seu. Se nós seguimos, mantemos comunhão com o Pai e o Filho, irmãos, o resto Ele cuida. Ele nos direciona pelo sim e pelo não. Pela paz ou falta de paz. Não pelo aquilo que eu acho. Eu estava tendo comunhão com o Stephanie. Irmãos, sejamos cuidadosos com o que a gente acha. Cada vez que eu toco nisso, eu tremo. Ricardo compartilhou sexta-feira na reunião um detalhezinho que aí eu peguei para o outro lado, a questão de Eva, né? Eva, quando ela se alimentou, como é bom, irmão, a reunião de sexta-feira. E até deixando claro, essa mensagem aqui, eu estou sendo apenas o porta-voz. Essa mensagem, todos os irmãos contribuíram, né? Então assim, não é uma mensagem minha, mas é uma mensagem que cada um trouxe a sua porção, né? Então assim, Eva, quando ela se alimentou do fruto, ela não morreu na hora. Por isso que eu creio que ela não sentiu nenhum arrepio, nem nada. Então ela disse, não aconteceu nada. Então ela levou para Adão. Adão olhou e fez... E aí? Deus é mentiroso? E Adão caiu também. O que eu percebo, sabe, irmãos, que eu estava tendo comunhão com o Stephanie, é porque muitas vezes o Senhor, Ele fala algo, o homem pinta um quadro em relação àquilo que o Senhor falou, só que nem sempre, irmãos, é exatamente como o homem pintou. Isso eu trago como alerta para nós hoje. Por exemplo, nós temos um quadro, não estou dizendo que está errado, mas, por exemplo, em relação ao reino, nós temos o quadro todinho, como é que vai ser? O Senhor vai voltar, o reino dele vai ser assim, as nações, papapá. Mas o povo de Israel também tinha um quadro de como seria a vinda do Messias. Não tem contradição. Não é diferente do como Deus fala, não. Mas o homem, ele é tentado a criar uma imagem. Quem vai saber? Uma vez eu falei para a Georlanda, tem muitas coisas que a gente só vai saber lá na frente. A gente tem uma noção aqui. Mas, concreto, só lá. O Velho Testamento está cheio de passagens mostrando como é que seria a vinda do Messias, né? Que é o rei de Israel. Então o povo de Israel imaginava um rei que ia chegar, ia destruir os inimigos, cara cheio de poder, de força e tal. Aí o Senhor chega, nasce numa manjedoura. Quando é para entrar em Jerusalém, num burrinho, não tinha formosura, morreu crucificado, escândalo para os gentios, né? Não, loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Os judeus ficaram escandalizados. Não era isso que eu esperava, não. Então, irmãos, e quando a gente chega nos evangelhos, ali é que a gente vê mesmo. Praticamente todas as vezes que alguém ia falar com o Senhor dava uma... Porque a gente já chega com a coisa pronta. Eu imagino que a coisa seja assim. Aí o Senhor, não, porque a nossa mente é limitada, a gente não consegue ver tudo. Graças a Deus que o Senhor está desvendando os mistérios. Amém. Mas assim, irmãos, esse tipo de percepção me leva a ter temor diante do Senhor.
Quando eu digo assim, não, é desse jeito, eu estou certinho que é desse jeito aqui. O Senhor vem e confunde, faz tudo diferente. Senhor, o que importa, como é aquele do Nicodemos, né? Mestre, sabemos que és rei Israel, porque ninguém pode fazer essas obras. Como é que, para ser salvo, né? Aí o Senhor fala, importa nascer de novo. Mas como? Eu vou voltar para o ventre da mãe? Então assim, se a gente for olhar nos evangelhos, sempre que o Senhor falava, dava um nó na cabeça das pessoas. Porque as pessoas já tinham uma forma pré-estabelecida. Isso eu estou trazendo, irmãos, para mostrar como a gente precisa descer, sabe? Da arrogância, da prepotência, de achar que a gente já sabe como é que Deus quer fazer as coisas. De ser guiado pelo que eu acho. Toda vez, irmão, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Amém. Paulo, quando foi disciplinar, voltando aqui para o contexto da mensagem, quando ele foi disciplinar o irmão, ele fez na dependência do Senhor. Como é que fala lá? 1 Coríntios, capítulo 5. Amém. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Ele fala assim, ó. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, ó agora, em nome do Senhor Jesus, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus no Senhor, nosso Senhor. Então, Paulo fala várias vezes, ele não estava fazendo aquela disciplina nele mesmo. Eu creio que Paulo, quando ficou indignado com a situação, ele podia ter chegado e dizer, ó, trata assim, 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 assim desse irmão. Mas Paulo, ele se voltou ao Espírito, se voltou ao Senhor, porque não é da maneira dele. Então esse é um princípio para nós, irmãos. Tudo que a gente for emitir uma opinião, cada ação nossa na igreja, vamos consultar o Senhor. Amém. Isso é sinal de humildade, de não arrogância. Os irmãos lançaram um encargo aqui. Irmãos, ó, é mais rápido do que a força a velocidade da luz. A velocidade do pensamento é muito mais rápida. É antes mesmo da gente querer pensar. Se eu colocar uma cor aqui, puf, sem nem você dar tempo de você pensar, você já vai ter uma opinião se você gosta ou se você não gosta. Não é? Tem pessoas que vão achar linda, tem pessoas que vão achar horrível. Não dá tempo de você, deixa eu estudar aqui essa cor para ver qual opinião que eu vou emitir. Ela é instantânea. Da mesma forma, quando o Senhor muitas vezes lança o encargo, antes da gente ter tempo para pensar sobre aquilo, já vê logo uma opinião. Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Qual é o nosso caminho? Não é analisar, é ter comunhão com o Pai e o Filho. Amém. Mesmo que de cara eu não concorde, uma disciplina. O irmão me disciplinou, o irmão me injustiçou. Antes de eu já tomar uma posição e julgar, pergunta ao Pai. Tem comunhão com o Pai e o Filho? Porque mesmo que aquela pessoa tenha errado, Deus quer, sempre é para resgate, né? Só mais um versículo aqui, vamos lá, olhar aqui em João, capítulo de João. Evangelho de João, capítulo 16. João 16, versículos, deixa eu ver se eu acho aqui, 7 a 11. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, brilha para nós tua luz. Vamos ler, do 7 ao 11, João 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, olha como está claro aqui. O Senhor fala assim, ó, se eu não for, o Consolador não vai poder vir. Mas se eu for, olha só, irmãos, está tão claro. Eu vou enviar o Consolador e ele vai convencer
Cadê? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, só quando o Espírito veio é que ficou a amostra, ficou tudo claro. Até então, não tinha clareza, tinha lei, mas não tinha o convencimento do pecado. Na nossa experiência, trazendo isso para a prática, o Consolador, o Espírito, é o único que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, se eu quero, de fato, ser um Antipas e discernir o que agrada ou não agrada o Senhor, eu não tenho que passar muito tempo analisando, não. Estudando o que é certo e o que é errado, não. Eu preciso do Consolador. Eu preciso do Espírito para me mostrar, para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, que seja um encorajamento para nós. Toda vez, irmãos, que formos tentados a emitir uma opinião, a nos posicionar por algo, que a gente não seja pelo que a gente acha, mas que a gente tenha humildade de perguntar: Senhor, Tu és o Consolador. O Senhor é o único que pode discernir todas as coisas. E mantendo comunhão com o Pai e o Filho, a luz vem e as trevas são dissipadas. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui 1 Coríntios, voltar para o capítulo 5. Aqui nos versículos de 2 a 5, de 1 Coríntios 5, ele vai tratar a questão do irmão, a disciplina com o irmão. Eu queria deixar esse ponto, quando a gente for compartilhar em grupos, os irmãos compartilham, mas devido à hora, o que é que a gente precisa ganhar de princípio aqui quando Paulo foi tratar o irmão? Primeiro, é que a maneira de disciplinar, e a quem cabe disciplinar, ali Paulo estava se reportando aos irmãos de frente daquela igreja. Não cabe a mim estar disciplinando Ian, por exemplo. Ali é uma palavra direcionada para aqueles que têm aquela função. E mesmo tendo aquela função, os irmãos, eles precisavam estar no Espírito, como nós lemos. A disciplina não tem a finalidade de expor o agressor. Não tem a finalidade de descontar a raiva no agressor. Então, a pessoa que disciplina tem que estar numa posição para aquilo. A maneira de disciplinar precisa ser no Espírito. Até mesmo quando o Paulo, na segunda carta, ele manda readmitir o irmão, aquele versículo fala assim: se alguém perdoa, isso faço na presença de Cristo. Nem para disciplinar, nem para chamar de volta, é segundo o que Paulo achava, mas era em obediência ao Senhor. Essa palavra no grego, quando ele fala assim, na presença de Cristo, diz respeito a essa região dos olhos. Ou seja, era como Paulo está dizendo assim, eu estou vendo nos olhos do Senhor, pela intimidade, que Ele quer que você readmita esse irmão. Não sou eu que digo. Então, assim, a disciplina precisa ser no Espírito e com uma finalidade bem clara. Qual é a finalidade da disciplina? Resgatar o irmão. A disciplina não visa lançar fora, mas resgatar. Aí tem muitos pontos que poderiam ser tocados, né, na questão de manter comunhão, sim ou não, com o irmão pecador. Mas aí os irmãos cavam mais nos grupos, podem tocar mais. O que eu queria tocar era na questão do fermento. Vamos ler aqui 1 Coríntios ainda, pular para o versículo 6 e 7, do capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? 1 Coríntios 5, 6 e 7. Lançai fora. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando ele fala assim, lançar fora o velho fermento, por um lado, ele estava se referindo ao irmão, entre aspas, mas à prática do irmão, né? Ali era o irmão de forma objetiva,
Mas não é que Paulo queria simplesmente que tirasse o irmão. Qual era o objetivo? Era tirar aquela situação, porque aquilo influenciava os demais irmãos. Se a gente começa a ter uma visão conivente com algumas práticas contrárias à palavra de Deus, isso vai influenciar os demais irmãos. Não é? Se a gente está aqui, de repente os irmãos me veem numa situação negativa, fazendo algo contrário, vai influenciar os irmãos. E é isso que o Senhor me tocou essa semana. Precisamos olhar quem está olhando para a gente. O irmão até compartilhou que viu aí nesse São João, olha só, a televisão deu um close assim, uma situação totalmente deplorável. Irmãos, aí se a gente é conivente com uma situação dessa, isso prolifera. Agora, qual é o objetivo de se tratar uma situação dessa? É descontar raiva na pessoa? É expulsar a pessoa? Não. É amor. É para que a pessoa seja restaurada, que seja salva. Não é isso? Senhor Jesus. Então vamos ler aqui. Ian, tu queria compartilhar aquela questão do cordeiro? Ian estava compartilhando algo bem rico comigo. Vem cá. Senhor Jesus. Irmãos, assim, esse versículo que Suênio compartilhou, né? Ele diz assim, ó, versículo 7 de 1 Coríntios 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Irmãos, como eu toquei nessa palavra essa semana, sabe? Paulo conseguia ver na igreja de Corinto. Irmãos, isso não é fácil. Debaixo de todo aquele aspecto negativo, Paulo conseguia ver que os irmãos em Corinto eram sem fermento. E aí entra o que o Suene compartilhou. Muitas vezes, na experiência, é porque eu tenho comunhão com outras coisas, eu tenho uma comum união com outras coisas, e aquilo me influencia. Nós vamos olhar lá em Êxodo, capítulo 12, fala da Páscoa. Aqui, mostra que o Senhor, ele era o Cordeiro Pascual, ele era a própria Páscoa. Aqui no capítulo 12, diz assim, ó, versículo Senhor Jesus, onde fala que ele comer o cordeiro. Amém, isso. Versículo 11. Versículo 11. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, na experiência do povo de Israel, eles comeram o cordeiro e saíram do mundo. Saíram do Egito. Na nossa experiência, todos nós passamos por isso, irmãos. No dia que nós cremos no Senhor, nós comemos desse cordeiro e nós saímos do mundo. Mas, irmãos, a Páscoa era apenas o primeiro dia, né? Porque havia a festa dos pães asmos. Depois que o povo de Israel comia desse cordeiro, havia 7 dias de pães asmos. Era para tirar tudo que era de fermento. Tem um versículo que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo... Apocalipse não, Êxodo capítulo 12, que eu estava lendo, quando fala de 7 dias, isso, 15, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Irmãos, na experiência, 7 dias aqui é um período completo. Na nossa experiência, não são 7 dias, é toda a nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser uma vida sem fermento. Só que na experiência, irmãos, né, se fosse só 7 dias, era muito bom, não era? 7 dias, mas a vida toda, irmãos, a gente lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó, desembaraçando-nos de todo o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós,
visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Irmãos, na experiência, não é que esse fermento vai ser tirado de uma vez por toda. Lá em Êxodo diz que nem era para ser encontrado pessoalmente na minha casa, nem em toda a congregação. Irmãos, no meu viver individual não pode haver fermento. Na igreja não deve haver fermento. Para isso, irmãos, não é que acontece por mágica, mas o quanto nós avançamos, e assim como o Senhor compartilhou, quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, irmãos, eu vou me desembaraçando. Amém. Enquanto eu avanço. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Então aqui, tocando um pouco na questão do fermento, para a gente concluir, me dê mais 5 minutos, viu? Foi 5 minutos de... Eu estava, nessa mensagem, eu estava identificando aqui alguns tipos de fermento que o irmão mostra na mensagem. 4 tipos, para ser específico e bem pontual aqui. O primeiro tipo de fermento, que Paulo trata logo no início da igreja em Corinto, é a questão do pecado, né? Tem que tirar aquele fermento representado pelo irmão, não que o irmão é o fermento, mas aquele pecado que estava sendo vivido lá, tinha que ser tirado do vosso meio. E até uma ressalva para essa questão que o irmão me falou, na festa do São João, que a câmera deu um foco lá num do irmão ou a irmã, eu nem sei quem é, tá, irmão? Porque se por acaso vir à tona assim, não, nem sei quem é. Graças ao irmão que me falou isso, teve o cuidado de nem dizer quem é, para não ficar na mente. Porque a finalidade não é expor, mas é assim, uma situação negativa precisa ser tratada para salvar. Amém. Não para expor, não para jogar fora. É tanto que esse irmão de Corinto, na segunda carta, ele foi restaurado. Paulo trouxe. Irmãos, ele estava vivendo um pecado grosseiro e nem não tinha sensibilidade, irmãos. Estava, ó. Então, quando Paulo tratou a situação, tira o irmão, vou ler bem rapidinho aqui, não precisa nem abrir não, para a gente ganhar tempo, mas na segunda carta, ele fala assim, ó, capítulo 2, versículo 5 a 7, fala assim, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas para mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Olha qual foi a reação no versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então esse irmão que estava vivendo um pecado grosseiro desse, como se nada tivesse acontecido, depois da disciplina, ele estava com excessiva tristeza. Ou seja, surtiu efeito, irmãos, a disciplina. Aí Paulo disse o quê? Traz de volta. Porque a nossa massa tem que ser sem fermento. Uma vez tratada a questão, traz o irmão de volta. Amém. Então o ponto é esse, irmãos. Até para guardar essa situação que eu mencionei. Não é? O objetivo é o quê? Salvar. É guardar. É sermos nova massa. Amém. Então o primeiro fermento que a gente estava vendo é a questão do pecado. Que precisa ser tirado do nosso meio. Como Ian falou. Tanto na minha experiência individual, como também na experiência coletiva. Quando traz para essa experiência coletiva, cabe aos irmãos de frente tratar essa situação, né? Deixando claro. O segundo ensinamento, o fermento, vamos ler aqui Lucas, capítulo 20, versículo 27. Esse aqui eu acho que é o mais traiçoeiro. Lucas 20, 27 fala assim, ó. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, mas ainda não era isso. Deixa eu ver se é Mateus. Me ajuda aí, Ana. Esse é Mateus 16, eu acho. Acautelai-vos do... Sim. 16:5, né?
só o versículo 6. Mateus 16, 6 fala assim: E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por causa do tempo, só tocar nos pontos mais importantes aqui. Os saduceus, esses que não criam em ressurreição e tal, eles são uma figura dos ensinamentos modernos, que hoje está cheio. Hoje está cheio. Não é? Está cheio a tal ponto de homem não ser homem, mulher não ser mulher. Então essa modernidade do que não existe verdade mais hoje, segundo o ensinamento moderno. Nem mesmo a pessoa que nasce homem pode ser chamada de homem. Por aí você tira. Então esse é o fermento dos saduceus. São todas essas modernidades. Toda essa questão de que o que é verdade para mim não é verdade para você. Cada um tem a sua verdade, cada um joga seu jogo. Isso é fermento dos saduceus. Esses ensinamentos modernos. Já o dos fariseus, vamos ler aqui Lucas capítulo 12, só voltar algumas páginas. Amém. Lucas capítulo 12, versículo 1, deixa bem claro. Só a última parte, fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí é exatamente aquela história. O irmão está aí na frente. Por isso que eu disse que essa mensagem é uma mensagem difícil de ser liberada. Porque todos nós temos os fermentos que precisam ser tirados. Mas a gente se expõe. Porque o que é hipocrisia? É você falar uma coisa e viver outra. Aí esse irmão libera a mensagem assim, assado. Mas no viver, isso, aquilo, outro. Como? Mesmo que não libere. Mas isso aqui nós precisamos da luz do Senhor. A hipocrisia precisa ser eliminada do nosso meio. Falar uma coisa tem que ser conivente com o nosso viver. Como é que isso vai ser real, possível? Mantendo comunhão com o Pai e o Filho. Sempre frisando esse ponto. Não analisando, não entrando na mente, mas mantendo comunhão com o Pai e o Filho. Se mantivermos comunhão, como Ele está na luz, andaremos na luz. Não é assim? O outro tipo de fermento está lá em Mateus capítulo 6. Fermento de Herodes. Ó Senhor Jesus, tira todo o fermento, Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 18 e 20. Não, não é esse não. Cadê Herodes? É. Marcos 8:15. Amém? Marcos 8,15 fala assim: preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por causa do tempo, eu não vou nem abrir, mas qual é o fermento de Herodes? Herodes, ele gostava de ouvir as mensagens de João Batista. João Batista estava falando ali, né, anunciando o evangelho, mas ele não... João Batista uma vez apontou porque ele também mantinha um relacionamento com a mulher do seu irmão. Então qual é o fermento de Herodes? Esse, irmãos, é traiçoeiro. É de a gente vir todas as reuniões, escutar todas as mensagens, todo sábado, todo domingo, mas a palavra não surtir efeito. A gente ser meros apreciadores de mensagens. Vir para a reunião, gostar da mensagem, mas e o que é que essa mensagem está produzindo em mim? Quanto eu estou pegando essa palavra e trazendo para gerar uma mudança real na minha vida? Então, recapitulando. Primeiro fermento, pecado.
Segundo fermento, os saduceus, a questão da modernidade, não é? Aquilo que eu acho que é, o que não acho. Nesse segundo, irmãos, vamos ter cuidado com o que a gente se alimenta, o que a gente assiste, o que a gente conversa, porque a nossa comunhão com essas coisas é quem vai dizer. Se eu tenho muita comunhão com o mundo, se eu tenho muita união com o mundo, assistindo novela, isso, aquilo, outro, conversando besteira com as pessoas do meu trabalho, se essa é a minha comunhão, o fermento dos saduceus vai entrar, porque as filosofias, os ensinos modernos vão fazer parte da... Ah, isso é besteira, isso é normal. Esse é o fermento dos saduceus. Fermento dos fariseus, a hipocrisia. Falar uma coisa, viver outra. E o fermento de Herodes, que é sermos meros apreciadores de boas mensagens. Para concluir, vamos ler de novo aquele versículo. Aos irmãos, grupo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, e aí vamos multiplicar em pequenos grupos, amém? Amém. Vamos ler de pé esse versículo, irmão, cheio de convicção agora. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Só o versículo 7. Vamos ler e depois falar uns para os outros, amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vou falar uns para os outros.